O Natal é sobre um Deus enorme cumprindo uma promessa que ele fez há muitos anos. Quer entender um pouquinho melhor sobre o que eu estou falando? Então fica até o final do vídeo e eu tenho certeza que o seu Natal vai ser muito mais especial. Há muito tempo atrás, mais de 4.000 anos, Deus fez uma promessa ao homem. E para você entender essa promessa que Deus fez ao homem, você precisa entender o que estava acontecendo ali naquele cenário, naquele contexto. Deus fez o homem e a mulher para serem seus adoradores. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, para que quando a imagem de Deus operasse, se movesse, cultivasse, conhecesse aquilo que Deus havia criado, o Senhor dessa forma seria adorado. À medida que o homem e a mulher conheciam a Deus e aquilo que Ele criou, que Ele mesmo fez, o homem e a mulher deveriam reagir a esse conhecimento, e essa reação a esse conhecimento de quem Deus é e das coisas que Ele criou seria a adoração. Para que o homem pudesse adorar, Deus, cheio de amor, constrói com as próprias mãos, cultiva com as próprias mãos um lugar especial, o chamado Jardim do Éden, famoso, um lugar muito especial na terra, um lugar único, onde então ele coloca o homem e ali naquele lugar ele faz a mulher. O jardim era um lugar de relacionamento entre Deus e as suas criaturas. Era um lugar onde o próprio Deus toda tarde se manifestava e caminhava com o homem e com a mulher. O jardim pode ser considerado um templo, um lugar onde o céu se conecta com a terra. E Deus coloca o homem ali porque, como um pai que prepara um quartinho de bebê todo especial para receber o seu filho, assim também Deus ama tanto o homem e a mulher, aqueles que Ele criou, que Ele prepara um lugar todo especial para receber esse homem e essa mulher. Para que esse homem e essa mulher pudessem ali viver, se alimentar e, sobretudo, se relacionar em total e plena intimidade com o Senhor. Nesse ponto da história, o homem e a mulher viviam em plena, completa harmonia, tudo perfeito, completa paz entre eles e a criação, entre eles e os animais, entre eles dois, eles com ele mesmo e principalmente entre eles e o seu Criador, Deus. A harmonia entre toda a criação era perfeita. Deus colocou dentro do homem e da mulher uma capacidade chamada de livre-arbítrio. Eu tenho quase certeza que você já ouviu essa expressão por aí e talvez você tenha um entendimento equivocado sobre o que ela significa. O livre-arbítrio bíblico não é somente a capacidade de fazer escolhas, como por exemplo nós que podemos escolher muitas vezes em relação a qual faculdade nós vamos fazer, ou escolher qual lanche você quer pedir em uma hamburgueria. O livre-arbítrio não diz respeito a isso. O livre-arbítrio é sobre a capacidade de escolher pecar ou não pecar. Talvez você pense assim, Gi, mas eu tenho essa capacidade de escolher pecar ou não pecar. E eu preciso te dizer que não. Nós não temos essa capacidade por nós mesmos. Nós perdemos essa capacidade quando lá no Jardim do Éden o homem resolveu caminhar sem Deus. Ali nós perdemos o livre-arbítrio e agora dentro de nós existe somente a capacidade de pecar e de fazer tudo aquilo que é oposto a Deus. Por nós mesmos não conseguimos fazer escolhas que são alinhadas, que estão na mesma direção que o coração do Senhor. Mas ali no Jardim do Éden, o livre-arbítrio existia e o homem de fato podia escolher estar com Deus ou não estar com Deus por conta própria. Para que o homem pudesse então expressar a sua escolha, Deus colocou no jardim duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal provocaria a morte do homem e da mulher, se dela o homem comesse. E Deus deixou isso muito claro para Adão. Deus explicou para Adão que se ele comesse do fruto daquela árvore, ele morreria. A morte era algo completamente desconhecido para Adão. Ninguém nunca havia morrido.
nem sequer um animal havia morrido perto de Adão. A morte não existia antes do pecado, mas Adão precisava acreditar naquele que tudo criou, no Todo-Poderoso, naquele que toda tarde se relacionava em total amor e intimidade com ele, aquele que havia criado um lugar especial para que ele pudesse habitar, aquele que toda tarde descia e ouvia tudo que ele tinha a dizer, aquele que o criou e que deu toda a capacidade, aquele que colocou diante dele todo o alimento que ele precisava, com abundância, com riqueza, com diversidade, com sabor. Aquele que havia dado tudo de melhor para ele e era digno de toda a confiança. Deus disse para Adão: não coma do fruto, ou então certamente morrerá. Mas em algum momento da história, movido talvez por insatisfação, o homem não acreditou nesse Deus, criador de todas as coisas, esse Deus bondoso e amoroso. O homem decidiu que ele poderia testar e ver se realmente o que aquele Deus dizia era verdade. E ele então aceitou o fruto oferecido pela sua mulher, que havia sido enganada pela serpente, comeu desse fruto e pecou. Eva foi enganada pela serpente. A serpente é ali uma representação do inimigo das nossas almas, Satanás. Há quem diga que a serpente estava endemoniada, há quem diga que Satanás assumiu corporalmente a forma de uma serpente. Não importa. O fato é que nós precisamos entender aqui é que a serpente que ali se encontra é a figura do inimigo das nossas almas, Satanás, que como um grande enganador que veio para matar, roubar e destruir, conseguiu ludibriar Eva, confundindo tudo aquilo que Deus havia dito. O que Deus disse sim, Satanás diz não, mas de uma forma muito sutil, confundindo a mente daquela mulher. De forma que Eva se deixou levar pelo engano e comeu do fruto e ofereceu ao seu marido. O homem e a mulher pecaram. E agora, por conta disso, as consequências precisam vir sobre eles, porque Deus é um Deus justo. Após a desobediência, o homem e a mulher ficam envergonhados. O homem e a mulher que antes estavam nus, mas não sentiam nenhuma vergonha por isso, porque não havia barreiras entre eles e o próprio Deus. Mas agora, por conta do pecado, parece que precisa existir uma barreira. O homem e a mulher começam a se sentir envergonhados e tentam se esconder no Jardim do Éden. O Senhor então aparece e ele já sabe de tudo que tinha acontecido, é óbvio, mas ele pergunta para Adão o que havia acontecido, dando a ele a chance de se arrepender. Mas agora, com uma natureza completamente oposta à natureza de Deus, porque o homem escolheu por essa natureza. O homem agora não consegue corresponder a esse Deus de forma correta, de forma apropriada, de forma a agradar o coração do Senhor. O homem então começa a culpar alguém, ele culpa a sua mulher, ele foge da verdade, ele evita o arrependimento, ele não consegue entender o mal que fez e muito menos se arrepender por ele. O homem começa a demonstrar essa natureza que ele acaba de adquirir. Para entender melhor as consequências do pecado, desse pecado que o homem cometeu, que separou o homem de Deus, eu quero ler com você alguns versículos. E entenda que aquilo que aconteceu com Adão e Eva hoje está sobre nós, porque Adão era o nosso representante, ele era o representante da humanidade. E por conta disso, quando ele peca e a sua semente torna-se contaminada, ele tornou-se contaminado, agora ele tem uma natureza de pecado. À medida que o homem e a mulher passam a procriar, todos os seus descendentes têm a mesma natureza, porque foram gerados a partir da mesma semente. E é por isso que eu e você vivemos aquilo que veio sobre Adão e Eva, e que também está sobre mim e sobre você. Vamos ler Gênesis capítulo 3, eu quero ler o versículo 16 em diante, tá? Diz o seguinte, Deus vai falar isso à mulher, as consequências daquilo que eles haviam acabado de fazer. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez.
Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Por conta do pecado, aquilo que era tão maravilhoso e o maior milagre de todos, que é gerar uma vida em nosso próprio ventre, tornou-se agora um momento de grande sofrimento. Quem é mulher sabe que a gestação ela é complicada, o parto é muito difícil e o cuidar de uma criança, o maternar, ainda que seja maravilhoso, há muitas pessoas que usam a expressão padecer no paraíso. Porque de fato é incrível, é uma grande bênção, a gente vê Deus nisso o tempo todo, mas também é muito desafiador. Mas não para por aí. Por conta do pecado, a harmonia que existia entre o homem e a mulher, que se relacionavam plenamente, que se completavam e funcionavam perfeitamente como Deus havia feito, o homem e a mulher agora se tornaram inimigos. A harmonia que havia entre eles foi rompida e agora homem e mulher travam uma guerra constante. Nós vemos isso no decorrer de toda a história, em todo o tempo na história. Sempre há um movimento dos homens contra as mulheres ou das mulheres contra os homens. O machismo é fruto do pecado, mas esse posicionamento feminista que tenta apagar as nossas características femininas e que oprime também a masculinidade também é fruto do pecado. Toda ideia humana ela é passível de dar muito errado. E nós sempre caímos no mesmo erro. O homem contra a mulher contra o homem, essa inimizade é constante. E ela também está dentro dos lares. Parece que o casamento é sempre muito complexo e há quem diga que é uma instituição falida, que não dá certo. Sempre será um contra o outro? Eu vou te mostrar que não, há esperança para isso. Versículo 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. O pecado é o responsável pela fome. O pecado é o responsável pela luta diária de trabalhadores que tentam trazer o sustento para sua casa e não conseguem. O pecado é o responsável por nós não gostarmos de trabalhar, pelo trabalho ser um fardo muitas vezes. O pecado é o responsável pela nossa saúde não ser perfeita. Muito pelo contrário, o pecado é o responsável pelo nosso corpo adoecer, pelo nosso corpo envelhecer. Ele é o responsável pela nossa morte diária. O pecado é o responsável por toda essa bagunça ecológica. O homem perdeu a harmonia que tinha com a terra. O homem foi criado da terra, lembra? Deus fez Adão do pó. E é por isso que existe uma conexão entre o homem e a terra de onde ele foi criado. De forma que antes da queda, o homem cultivava a terra perfeitamente, com respeito, sem causar morte a ela, sem causar danos a ela. E a terra correspondia perfeitamente ao homem, entregando o seu melhor fruto. Mas agora não é isso que nós vemos. O homem destrói a criação para obter lucro. O homem queima tudo que ele vê pela frente. O homem mata os animais que parecem ser lindos para que ele possa comercializar. O homem destrói todo o espaço onde ele pisa. Isso é por causa do pecado. O pecado trouxe a consequência da morte. O homem e a mulher não foram feitos para morrer. Isso é estranho para a gente, porque nós não fomos criados para isso. Nós somos constituídos de um corpo e de um espírito, ou de uma alma. E eles foram feitos para permanecer juntos. Eu não sou a Giovana sem o meu espírito. E eu também não sou a Giovana sem o meu corpo. Mas quando a morte chega, há uma separação
entre corpo e alma, entre corpo e espírito. E isso é terrível, porque isso é completamente contrário à nossa natureza. Deus nos fez para vivermos com Ele em total intimidade e para todos sempre. Mas por causa do pecado, a morte agora é uma realidade que nós precisamos enfrentar. E ela chegará para todos. O dia em que os nossos olhos vão se fechar e o nosso corpo vai apodrecer. Agora a alma é eterna e, portanto, para ela precisa haver um destino. E esse destino pode ser o céu ou pode ser o inferno. Isso depende. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. E aqui vem a pior das consequências. O homem foi separado de Deus. Deus precisou tirar, expulsar Adão e Eva do jardim, do lugar de intimidade, do lugar onde eles tinham total relacionamento, harmonia e intimidade com o seu Criador. O lugar onde a presença de Deus se manifestava todas as tardes para caminhar com eles. Eles foram expulsos deste lugar, porque agora eles eram trevas, e as trevas não podem mais habitar com a luz. Se eles estivessem perto de Deus, eles seriam fulminados, porque Deus é santo, 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 santo. E, portanto, a presença do homem ali com certeza seria extinta diante da santidade de Deus. Além disso, o homem não poderia mais comer do fruto da árvore da vida, porque ela concede vida eterna. Quando Deus expulsa Eva e Adão do jardim, Deus está sendo misericordioso até nesse momento em que ele foi traído. Ele está sendo misericordioso, não permitindo que o homem coma deste fruto e permaneça eternamente nesse estado em que se encontra. Não permitindo que o homem se aproxime dele quando não pode mais. Gente, imagina viver da forma como nós vivemos para sempre. Eu não sei se você tem algum problema de saúde, mas eu tenho. Imagine viver com esse problema de saúde para sempre, sentindo dor para sempre. Imagine você tendo dificuldades, passando fome para sempre. Imagine um mundo que cria guerra, que faz guerra o tempo todo para sempre. Imagine a natureza se destruindo para sempre. Deus é misericordioso. E Ele coloca um basta nisso. Nós morremos. A morte é uma realidade. E ela vai chegar para todos. O que acontece é que em determinados momentos da vida parece que isso se torna mais real e a gente possa pensar mais nisso. Mas em todo momento essa é uma verdade. A morte é um grande inimigo. E ela vai chegar para todos. Porque quando a morte chegar, o seu corpo vai se desfazer. E a sua alma precisa ir para algum lugar. Então a morte é um grande inimigo. Outro grande inimigo que nós vimos aqui é o pecado. Que é aquilo que nos torna completamente opostos a quem Deus é. É aquilo que nos faz não ter mais livre-arbítrio para escolher entre bem e mal. Nós sempre vamos escolher o mal. Lembrando que o livre-arbítrio é aquilo que eu te expliquei no começo, tá? Nós sempre vamos escolher pelo erro, se essa escolha for movida por nós mesmos. Então agora, nós estamos perdidos, afastados do jardim do Éden, longe de Deus para todos sempre, longe daquele que nos criou. Lembra, nós fomos criados para sermos adoradores, imagem e semelhança de Deus. Se fomos criados para isso, como viver de outra forma? Não sabemos. E é por isso que dentro da gente existe um vazio enorme.
É como se nós fôssemos mortos internamente, e é isso mesmo, longe de Deus é isso que nós somos. Ele é o autor da vida e a Bíblia diz que toda a vida está em Deus, toda a vida está em Jesus. Então, se nós não estamos com Ele, nós não temos vida mais. Lembra que eu falei que o homem vivia em harmonia com a mulher, com a criação, com Deus, com ele mesmo? Agora o homem vive um caos total. É a tal da crise existencial, aquele momento em que você para refletir sobre o que é a vida, qual é o sentido dela, quem você é. Aquele momento em que você resolve olhar pra dentro e você percebe que quanto mais você olha pra dentro, pior as coisas ficam, porque só a morte dentro de você é por causa do pecado. Sabe essa insatisfação eterna, essa insatisfação que nunca deixa de existir, quando você alcança um nível na sua vida que você pensa que aquilo não existir mais, então ela volta. Sabe aquela falta de contentamento? Sabe aquela alegria que parece que nunca chega? Sabe esse estado caído interno? É isso que é o pecado. Não é só você fazer algo ou não fazer algo. O fazer é apenas o externalizar de uma condição interna muito pior. Esse é o pecado. E agora? O que a gente faz? Se isso é tudo que existe dentro da gente, nós não conseguimos ser de forma diferente. O que fazer? E aí é que tá. Deus tem uma promessa. E uma promessa para resolver todas essas questões. Esse Deus que foi traído, Ele nos ama tanto que Ele deixa uma promessa. E a promessa está em Gênesis 3,15. E é maravilhoso que Deus declara essa promessa na cara do nosso inimigo. Ele diz o seguinte: para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está dizendo que a partir daquele momento, os descendentes da serpente se colocariam contra os descendentes da mulher. Os descendentes da serpente diz respeito a todos aqueles que não amam a Deus e não desejam amar nunca, mas querem viver pela serpente. Querem viver afastados de Deus. E o descendente da mulher diz respeito àquele que Deus enviaria para nos salvar. E a descendência da serpente sempre estará em oposição ao descendente. E a gente começa a ver isso em toda a história bíblica. Satanás operando para que esse Salvador não viesse. Porque lá no início de tudo, há milhares de anos atrás, Deus tinha uma promessa de salvação. Ele olhou para a serpente e disse que ela seria pisada, ela seria destruída. Ele deixou isso bem claro e a serpente, com medo, desesperada, porque a sua morte, a sua destruição é garantida, ela então vai começar a operar por toda a história bíblica, tentando impedir o nascimento do descendente da mulher, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas eu tenho uma notícia: não conseguiu. Jesus Cristo nasceu, o descendente da mulher, aquele que pisaria a cabeça da serpente, e de fato pisou quando na cruz do Calvário morreu, mas logo depois ressuscitou, vencendo a morte. A Bíblia diz que ao pisar a cabeça da serpente, o calcanhar seria ferido. E sim, Jesus precisou morrer, Jesus precisou sofrer, porque Ele precisou pagar a nossa dívida. Lembra que uma das grandes consequências do pecado é a morte? A morte eterna. Porque depois que nós morremos e o nosso corpo se decompõe, a alma precisa ir para um lugar. E como pecadores, o que nós merecemos é o inferno. Porque nós somos opostos a Deus. Porque tudo que existe em nós é mal. E esse é o destino que nós merecemos. Mas Jesus, Ele morre e paga o preço por nós. Ele morre em nosso lugar. Entende? Deus, Ele é tão justo que para poder salvar a mim e a você, Ele precisava
derramar a sua ira sobre alguém. Ele precisava que alguém pagasse esse preço. Caso contrário, ele estaria sendo injusto ao nos salvar. Só que Deus não nega nenhum dos seus atributos. Ele é 100% justo, então alguém precisa pagar a dívida. Alguém precisa nos representar. Adão era o nosso representante da humanidade e ele caiu. Nós precisávamos de um representante que não caísse. Um representante que fizesse aquilo que Adão não pôde fazer. Alguém precisava pagar o preço. Alguém precisava receber a ira de Deus para que sua justiça fosse feita. Só que esse alguém precisava ser o dono da vida. Afinal, quem pode entregar a vida por alguém se ele não for o dono dessa vida? Só que só existe um que é dono de fato da vida, que é o próprio Deus. Nós não somos donos da nossa vida, nós recebemos a vida de Deus. Além disso, aquele que fosse nos representar precisava ser diferente da gente. Precisava ser perfeito, precisava ser santo. Só existe um santo, Deus. Precisava ser o autor da vida, o dono da vida. Precisava ser santo, perfeitamente correto. Mas também precisava ser homem. Afinal de contas, não seria justo se um outro tipo entregasse a vida por nós, uma vez que foi o homem que traiu a Deus, que pecou. É um homem que precisa pagar o preço por esse pecado. Deus então tem um grande plano. Ele vai nascer entre os homens. Ele mesmo vai deixar a sua glória, se rebaixar à condição humana, se tornar gente como a gente, para poder morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. Deus mesmo vai resolver isso. Ele nos ama tanto. E mesmo falhando com Ele, grandemente, falhando, né? É um termo muito sutil que eu estou usando. Mesmo assim, Ele quer resolver tudo isso. E Ele quer nos dar nova vida. Os anos se passaram. Como eu falei para você, milhares de anos essa promessa foi feita. Gênesis foi escrito por volta de 2300, 2500 antes de Cristo. Mas lembra que quem escreveu foi Moisés. Então ele não escreve quando está acontecendo, ele escreve depois, muito depois do que aconteceu. Então essa promessa foi feita, foi declarada há milhares de anos. E agora, estudando a palavra de Deus, a gente consegue ver o desenvolvimento dessa promessa. Constantemente a gente está vendo Deus levantando homens e mulheres para que ele possa nascer. E ele nasceu. Ele nasceu. Em um determinado dia, um anjo apareceu com uma mocinha, uma moça virgem, uma mulher. Seu nome era Maria. E o anjo disse que ela engravidaria do Filho do Altíssimo. E de fato, o Espírito Santo fez com que Maria gerasse. E não qualquer vida, mas o Filho de Deus. Então, em uma estrebaria, nasceu o menino Jesus. Deus nasceu. E nasceu como um bebê de carne e osso. Jesus mamou no seio de Maria. Jesus precisou aprender a dormir. Maria precisou ensinar ele a dormir. Jesus aprendeu a comer, Jesus aprendeu a andar. Deus se rebaixou à condição humana por amor a mim e por amor a você. E é isso que nós celebramos no Natal. Deus cumprindo uma promessa. A promessa de que Ele nasceria entre os homens. A promessa de que Ele viria ao mundo. E de fato, Ele veio. Por isso nós temos muito para celebrar. Porque como Ele veio ao mundo, como de fato Ele nasceu, então agora Ele pode se sacrificar por nós. E nós sabemos que Ele se sacrificou. E agora em Jesus existe esperança, porque agora a gente pode se arrepender.
Lembra que eu falei para você que o homem não conseguia se arrepender porque isso não é da natureza caída, da natureza do pecado? Mas agora em Jesus nós podemos, porque Jesus nos concede vida, porque em Jesus nós podemos agora ter um Espírito vivo, o Espírito Santo que habita em nós por causa de Jesus Cristo. Ele nos convence do pecado, ele nos ajuda a chegar ao arrependimento. E Jesus agora tem perdão para nos oferecer, porque ele conquistou esse direito de nos oferecer perdão na cruz do Calvário. Então agora nós podemos nos arrepender. E nós somos perdoados, porque há perdão disponível. E não para por aí. Em Jesus, todas aquelas consequências do pecado, elas podem ser redimidas. Isso é, elas podem ser corrigidas. A gente não precisa viver nesse estado, a gente pode, de glória em glória, de pouco a pouco, melhorar essas condições de vida aqui por causa de Jesus. Lembra da inimizade entre o homem e a mulher? Um casamento que tem Jesus no centro quebra essa condição aqui. E a inimizade que existia entre o homem e a mulher pode se tornar uma grande harmonia para a glória de Deus. O trabalho que antes era um grande fardo penoso, agora pode ser motivo de alegria, porque pode ser você cumprindo o propósito que Deus colocou sobre a sua vida. O sustento que antes não chegava, agora você pode enxergar Deus provendo aquilo que você precisa. Mas não para por aí. Além de tudo isso, Jesus Cristo nos garante o melhor de todos os presentes. Além do perdão dos seus pecados, além de uma vida diferente aqui, ainda que com todas as dificuldades que vão continuar existindo nesse mundo caído, mas nós temos a quem recorrer, nós temos refúgio, nós temos vida interior, nós temos alegria interior que chama Jesus Cristo, isso faz toda a diferença, mas para além disso, nós temos a vida eterna. Significa que quando nós morrermos e o nosso corpo então se desfazer, a nossa alma tem um destino diferente para ir, que não é o inferno. A nossa alma pode ir para os céus e ficar ali com Deus, aguardando o dia da volta do nosso Senhor. Sim, porque tem mais. Quando a nossa alma vai para o céu, ela vai ficar ali com o próprio Deus. E a Bíblia diz que ao lado do trono de Deus está Jesus Cristo. E deixa eu te contar algo. Não é que Jesus está no céu com uma alminha. Jesus está no céu com um corpo físico. E quando a nossa alma vai para lá, a nossa alma pode ficar lá com Ele, se deliciando na presença dEle. Até que então chegará o dia da sua volta. E quando Ele voltar sobre as nuvens, nós iremos com Ele e receberemos um novo corpo. Corpo de glória, corpo perfeito, corpo que não adoece, corpo que não envelhece, como era o plano de Deus desde o princípio. E então viveremos com Ele para toda a eternidade. O Natal é sobre uma promessa feita há milhares de anos, mas que Deus já cumpriu. E ao cumprir essa promessa, Ele nos dá a chance de esperançar pelo dia em que Ele vai cumprir a outra grande promessa que Ele tem pra gente. Jesus voltará. Se Deus cumpriu essa promessa e levou milhares de anos para que ela se cumprisse, por que Ele não cumpriria a próxima? Ah, mas já fazem 2000 anos e nada. Ele cumpriu a primeira, depois de milhares de anos. Por que não cumprir essa agora? O Natal é sobre uma promessa que Deus cumpriu e sobre uma outra promessa que Ele vai cumprir, e nós podemos esperar com confiança no Senhor. Feliz Natal!